Oi, oi, e aí, gente? Vocês estão bem? Carolina de domingo aqui, hein? Hoje eu vim com uma pergunta forte, uma reflexão forte e interessante, eu acho. E a pergunta é: quem é você? Você sabe responder essa pergunta? Eu acho que essa pergunta ela é bastante profunda e a gente pode responder de várias formas. A gente pode responder o nosso nome, a gente pode responder a nossa profissão, a gente pode responder de onde a gente veio, a cidade que a gente veio, filho de quem a gente é. A gente pode responder de várias formas, né? Eu tô aqui com alguns livros que me ajudaram a aprofundar um pouquinho essa reflexão e pensar numa resposta talvez um pouco mais elaborada. Vou começar aqui então a responder quem sou eu. Eu sou uma manifestação de vida, uma forma de vida que está baseada no planeta Terra, classificada como por outras formas de vida como eu, como um mamífero, ser humano. Um mamífero que veio de outro ser, que se alimentou de outro ser e que tem um cérebro capaz de fazer conexões e previsões e criações que até aqui ninguém entendeu se outro ser é capaz ou não. Alguns livros me ajudaram a chegar nesse entendimento de quem eu sou, que além de ser um ser humano, um mamífero, eu sou uma mulher que cresceu no Brasil, que fez parte de uma família enorme com várias irmãs, irmãos, tios, tias, avós, que fui influenciada por pessoas do bairro na sua criação, no seu desenvolvimento, que estudou em escola particular e escola pública, a maior parte da vida em escola pública, que estudou para vestibulares, que passou em vestibulares, que fez uma graduação, que começou uma pós-graduação e entendeu que não era aquilo. Então eu sou a Carolina, esse nome foi o nome que meu pai e minha mãe me deram, e outras questões formam tudo que eu sou também, né? Todos os livros que eu li, as músicas que eu vi, os lugares que eu visitei, eu cresci a maior parte da minha vida eu vivi no Parque Continental, em Guarulhos. A partir dos 21 eu comecei a morar em outros lugares, já morei na República, bairro de São Paulo, Campos Elíseos também, bairro de São Paulo, Vila Buarque, bairro de São Paulo. Eu gosto muito de viver em São Paulo. Já visitei outros estados, já fui para Minas Gerais, já fui para Bahia. Então, eu tive algumas experiências fora dessas fronteiras que chamam de São Paulo, mas a maior parte da minha experiência, da minha vida, está aqui no estado de São Paulo. Tive muito contato com natureza, assim como tenho muito contato com o concreto construído pelo ser humano, todas as obras que a gente desenvolveu aí nos últimos 40, 50 anos, edifícios e ruas e toda a infraestrutura. Tudo isso é infraestrutura urbana, influencia em quem eu sou, em como eu vejo a vida e o que eu vejo no mundo. Uma pessoa que vem de um lugar diferente, com menos influência de infraestrutura urbana, ela vê o mundo de forma totalmente diferente de mim. Alguns livros que me ajudaram a me conhecer, refletir sobre quem eu sou, refletir sobre o poder do ambiente em quem eu sou, sobre o poder da genética e quem eu sou, sobre o poder da motivação, da disciplina, do foco, da força de vontade. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Um muito interessante, a gente tem sempre que ser crítico com relação a qualquer livro que a gente lê e que a gente estuda, mas são livros que fazem a gente refletir e aprender. Então eu começo aqui com esse aqui, ó, que já tá até velhinho, porque eu acho que já faz mais de 15 anos que eu tenho esse livro, que é A Fascinante Construção do Eu,
do Augusto Cury. Tenho também Cérebro Nosso de Cada Dia. Eu vou só mostrar, não vou fazer comentários, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo se eu fizer os comentários sobre esses livros. Eu tenho também esse aqui, que é o Foco. Esses livros eu já tenho há muito tempo. Esse aqui eu ganhei de um professor na faculdade, Foco, do Daniel Goleman. Esse aqui, que é Aumente o Poder do Seu Cérebro. Muito doloroso, mas Nietzsche, humano, demasiado humano. Uma Breve História do Mundo, também muito interessante para entender o ser humano, a participação do ser humano aqui. Energia Sem Limites, muito interessante para aprender um pouco sobre o funcionamento do nosso metabolismo. Flow, muito interessante para a gente aprender a se enxergar na vida, entender onde a gente está. Mulheres que Correm com os Lobos, também muito interessante para a gente conhecer histórias, pontos de vistas, arquétipos, personagens que podem ajudar a gente a entender a nossa história. Anatomia da Yoga me ajuda a entender um pouco da composição do meu corpo, sobre músculos, ossos, articulações, órgãos como o pulmão, o coração e etc. Comporte-se, do Sapolsky, que é um neurobiologista. Então é muito interessante para a gente entender um pouco do nosso cérebro e como a gente funciona, o comportamento funciona, as teorias dele, claro, porque são assuntos bastante estudados ainda, não existe uma conclusão exatamente. Antifrágil, do Nassim Taleb, também muito interessante, não para autoconhecimento puramente, tá? Porque ele é livro de negócios, mas para você entender um pouco de como você precisa ser resistente, como você precisa se expor a situações e ambientes minimamente estressores para você conseguir se desenvolver e se tornar antifrágil. Não tem como você ser antifrágil se você não sofre impactos. Então você precisa sofrer impactos. Tanto que o nome do livro é Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Então, um bom livro para aprender a se beneficiar do caos. Iludidos pelo Acaso, também do Nassim Taleb. Também é muito interessante esse livro porque ele traz uma perspectiva um pouco maior sobre tudo que influencia na vida, nos mercados, enfim, influências que estão além dos nossos esforços, que são muito maiores do que qualquer coisa que a gente pode fazer. Então eu acho muito interessante Iludidos pelo Acaso para a gente entender um pouco de como é ser um ser humano no meio de todo esse caos, né? O subtítulo do Iludidos pelo Acaso é As Influências da Sorte nos Mercados e na Vida. A sorte. E o Poder do Hábito também é muito interessante para entender um pouco de como o hábito se forma, qual é o entendimento que se tem disso tudo até esse ponto do livro. Então são alguns livros que me ajudam a refletir sobre o que eu sou, refletir sobre o que eu quero, refletir sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer, sobre o que eu consigo ou não influenciar, sobre as atitudes que eu posso tomar. Eu acho que os tipos de livro que eu mais gosto, me desculpem, mas são os livros de autodesenvolvimento, de reflexão. São livros que me fazem entender melhor a minha experiência aqui. Eu já li muito livro de romance, eu entendo a importância desse tipo de literatura, mas esses livros de autodesenvolvimento, eles realmente me pegam porque eu consigo entender melhor o meu papel, o meu propósito e as minhas influências. Então eu queria trazer esse tema aqui hoje, esse tema do
quem é você, o que te influencia, como você foi criado, como você foi gestado. Isso também tem uma grande importância em como a gente consegue seguir pela vida, porque até o tanto de felicidade que a gente consegue ter é limitado pela nossa genética de certa forma. De certa forma, muito importante deixar isso claro. E até onde eu entendi também, muito importante deixar isso claro. Se você tem um outro entendimento, deixa aqui nos comentários pra gente poder aprender com você. Mas a gente é muito mais do que só uma capa de carne sobre ossos, sobre órgãos. A gente é muito mais do que um ser que veio para o mundo para servir uma divindade, para servir outras pessoas. A gente é uma forma de manifestação de vida que está aqui para fazer parte disso tudo, para entender isso tudo e até para influenciar de certa forma isso tudo. Somos um grãozinho bem pequenininho na história, no universo. A nossa participação aqui ela é bem curta. Então, o mais importante é que ela seja proveitosa para ninguém mais, ninguém menos do que nós mesmos. Por mais que a gente possa fazer coisas incríveis que vão influenciar gerações, o tempo da humanidade aqui no planeta Terra é muito pequeno, perto de todo o tempo que a gente conhece, que a gente entende. E o tempo também é uma coisa ainda indecifrada pelo ser humano. Dizem que o tempo não é linear, que não existe passado, presente e futuro. Então, a influência que você tem, ela pode ser no ontem, ela pode ser no amanhã. Aí é uma conversa para outro dia, uma conversa muito mais profunda, né? Mas era essa a reflexão que eu queria trazer pro Veda de hoje, um Veda de domingo, Carolina de domingo aqui, refletindo sobre quem é, sobre tudo que precisa fazer ao longo da semana. Continuamos com muitos desafios por aqui e focada em atingir esses desafios, esses objetivos, em seguir aprendendo sem deixar tudo que está acontecendo no mundo e tudo o que é ruim influenciar demais na minha experiência aqui, em como eu assimilo as coisas, na minha saúde e no meu corpo. O grande objetivo de gravar vídeos aqui também é esse, focar um pouco na minha experiência aqui, no que eu posso passar, no que eu posso influenciar, em como eu posso compartilhar isso tudo. Tá legal? Volto amanhã para mais reflexões. Até mais.